quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no meio do trono da glória. Mas diz o versículo 38, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar. Diz o versículo 40, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, como é que nós podemos impactar a comunidade? Como é que nós podemos que a comunidade diga de nós, gosto deles, estou a pensar ir à igreja, na igreja disseram que estão a orar por mim, na igreja convidaram-me para ir ao Pilates, ou para almoçar com eles, ou para fazer qualquer coisa. Como é que nós podemos impactar a comunidade? Permitam-me que vos coloque uma segunda questão que tem a ver com esta ideia conceptual. Uma igreja deve crescer. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 21. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 21. Vamos ler só um ou dois versículos de Efésios capítulo 5, desta passagem. Diz assim o versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, como acabámos de estudar em Provérbios, capítulo 8. E depois diz várias coisas, não vos embriagueis, não sejam maldizentes, mas, versículo 20, e era aqui que gostava que prestássemos a nossa atenção, Efésios capítulo 5 e versículo 20, dando graças sempre, por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Como foi dito há pouco, nós temos um propósito. O nosso propósito é trazer pessoas a Cristo, à filiação com a sua família, para as desenvolver na maturidade cristã, equipá-las para o seu ministério na igreja e para a sua missão pessoal no mundo, para trazer glória ao nome de Deus. Qual é a nossa missão? Como foi dito ainda há pouco, a nossa missão é fazer Deus sorrir. Agora permitam-me que vos coloque de novo estas perguntas, as duas perguntas que coloquei há pouco. Como é que nós vamos impactar a comunidade? Como é que nós vamos crescer como igreja? Vamos olhar para Jesus, muito rapidamente. Mateus capítulo 4, versículo 25. Vamos de novo aos Evangelhos. E neste caso, vamos de novo ao Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4 e versículo 25. As perguntas são, como é que nós vamos impactar a nossa comunidade? E pergunta A. Jesus impactava a comunidade? Sim ou não? Sim. A segunda pergunta é como é que nós vamos crescer? Jesus atraía a si multidões? Sim ou não? Sim. Então, se Jesus impactava a comunidade, se Jesus atraía multidões, Mateus capítulo 4 e versículo 25 diz assim, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, de além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos impactar a comunidade? Sim ou não? Sim. Vamos crescer? Sim ou não? Sim. Como? Como Jesus. Vamos rapidamente, três questões, três ideias para terminarmos este culto. Vamos ver como é que Jesus impactava a comunidade. Vamos ver como é que Jesus atraía multidões. A primeira passagem é Mateus capítulo 9 e versículo 36. Mateus capítulo 9 e versículo 36. Mateus capítulo 9 e versículo 36. Vendo ele as multidões, diz o versículo 36, compadecendo-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, qual é a primeira forma de nós impactarmos a comunidade? Qual é a primeira forma de nós atrairmos multidões? Ou seja, qual é a forma de fazer com que a igreja cresça? Como Jesus
amar as multidões. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Primeira ideia, então, estamos de facto a amar a nossa comunidade? Estamos de facto a olhar com olhos de complacência, de compadecência para aqueles que estão à nossa volta? Não significa que Jesus concordava com aquilo que as pessoas estavam a fazer. Não significa que Jesus concordava com o pecado. Não significa que Jesus concordava com a forma como o mundo estava organizado. Significa que Jesus amava as multidões. Significa que Jesus amava as pessoas. Então a pergunta é, estou eu a amar as pessoas que estão à minha volta? Vamos um pouco mais à frente. Evangelho de Marcos. Agora vamos sair de Mateus. Vamos para Marcos. Marcos capítulo 10 e versículo 51. Marcos capítulo 10 e versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Então, nós queremos impactar a comunidade. Nós queremos que a nossa igreja cresça. Nós queremos ser como Jesus. Em primeiro lugar, Jesus amava as pessoas. Em segundo lugar, Jesus supria as necessidades das pessoas. Não vamos agora discutir se podemos ou não curar pessoas. Acreditamos que, em alguns casos, Deus cura segundo a sua vontade. Acreditamos, sim senhor, que Jesus tem todo o poder. Mas não é sobre isso que estamos a falar. Estamos a falar em suprir as necessidades. Estou eu, de facto, a contribuir para suprir as necessidades de uma pessoa que está à nossa volta? Se cada um de nós estiver interessado em amar uma pessoa que está à sua volta, se cada um de nós estiver interessado em suprir as necessidades de alguma pessoa que esteja à sua volta, é provavelmente muito mais fácil que assim essa pessoa, através do meu exemplo, através do meu amor, através da supressão das necessidades, que essa pessoa venha à igreja que eu frequento. E em terceiro lugar, e finalmente, ainda no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 12 e versículo 37. Marcos capítulo 12 e versículo 37. Vamos começar com o versículo 36. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E depois diz assim o versículo 37. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho, e grande multidão o ouvia com prazer. Não é agora o objetivo nós estudarmos a forma como Jesus ensinava. Mas acredito que concordam comigo se dissermos que se há algum professor excelente que nós já encontramos na nossa vida, esse professor foi Jesus. Jesus foi o melhor professor de todos os tempos. Ninguém se pode comparar a Jesus. No entanto, ele deixou-nos exemplos de como ensinar bem. Então fica aqui o desafio para nós nesta manhã. Estou a amar de facto alguém que está à minha volta? Estou de facto a ajudar a suprir as necessidades de alguém que está à minha volta? Estou de facto a ensinar bem a alguém que está à minha volta? A melhor forma de nós ensinarmos bem é vivermos aquilo que ensinamos. Então, finalmente, o ministério de Jesus atraiu grandes multidões. Lucas capítulo 14, versículo 23. Deus quer a casa cheia. Nós agora não podemos ter a casa cheia. Estamos em contingência. Mas esperamos que daqui a algum tempo vamos novamente poder ter a nossa casa cheia. Gostava que um de vós lesse, por favor, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14 e versículo 23. Estamos mesmo a terminar. Lucas, capítulo 14 e versículo 23. Quem pode ler, por favor? Então disse o Senhor ao seu servo: saí pelos caminhos embalados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Então, Deus quer a sua casa cheia. Jesus não só atraiu grandes multidões, mas Jesus quer que essas multidões o aceitem como seu Senhor e Salvador. Mas nenhuma igreja cresce sem que venham pessoas novas. A nossa igreja não pode crescer sem que nós
convidemos pessoas a entrar na sua casa, na casa de oração. E como é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer então amando as pessoas que estão à nossa volta, nós podemos fazer suprindo as necessidades das pessoas que estão à nossa volta, nós podemos fazê-lo ensinando bem através daquilo que nós exemplificamos, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Acredito que assim nós vamos impactar a comunidade, acredito que assim nós vamos fazer Deus sorrir através do crescimento da sua casa. Glória a Deus. Deus quer a sua casa cheia, nós estamos com meia casa. Mas porque a casa somos nós, então eu se calhar transformaria um bocadinho esta frase para a frase que nos pode levar para a semana. Seja, Deus quer o nosso coração cheio de amor. E é esse amor que vai preencher aqueles que estão a faltar neste momento aqui. E é esse amor que nós devemos dar ao próximo, àquele que está ao nosso lado, àquele que vive por cima de nós na nossa rua. E é assim que nós vamos impactar a nossa comunidade. Vamos então terminar o nosso culto louvando a Deus e mais uma vez vamos agradecer tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e pedindo que Ele faça mais na nossa vida. Vamos então cantar este coro. Vem fazer em mim o teu querer. Nós só podemos fazer o querer do nosso Deus pedindo sabedoria, a tal sabedoria que nós tivemos a falar na nossa escola dominical. Eu peço aos irmãos, nós, como sabem, não podemos fazer o levantamento de ofertas, mas à saída da igreja nós temos então um vaso, não é o vaso na mão do boleiro, mas temos um vaso onde os irmãos poderão colocar as suas ofertas. Eu pedia então ao Luís que nos pudesse despedir, pedindo para nós uma semana abençoada e pedindo que estas nossas etapas que vão iniciar esta semana para cada um, principalmente esta semana dos nossos jovens, das nossas crianças, possa ser realmente abençoada, que eles possam estar protegidos, que possam estar seguros e que possam estar, acima de tudo, entusiasmados. Vamos orar? Deus, bom Pai, em primeiro lugar quero pedir perdão para todos nós, porque muitas vezes a nossa fraqueza perante a nossa fé em Ti vem-nos em tempos de pandemia, em que realmente nós fraquejamos
Ó Pai, peço-te perdão. E te peço, meu Deus, continue-nos a proteger, porque nós somos teus filhinhos e temos confiança, 100% de confiança em ti, meu Deus. Tu és o nosso protetor. Tu és o nosso ponto de refúgio. Por isso, meu Deus, continua com todos nós, com toda a nossa família, meu Deus. Sabemos que temos dias à nossa frente bastante difíceis, mas a nossa confiança em ti é infinita, meu Deus. Por isso, entregamos nas tuas mãos e faz de ti, faz de nós aquilo que tu quiseres, porque realmente é o melhor para nós, meu Deus. Ó Pai, peço que esta semana seja uma semana de proteção, seja uma semana que tudo corra bem para cada um de nós. Leva-nos para casa, em segurança. Tudo isto peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu peço que possam olhar para a Sónia. A Sónia vai dar então as indicações para poderem ir saindo. Peço também, já que vamos estar na rua, afastados uns dos outros, para se conhecerem melhor, façam sinais uns aos outros. O Tiago é um novo elemento e, portanto, vamos tentar conhecer o Tiago, vamos tentar, nem que seja ao longe, mas vamos tentar dar-nos a conhecer para que ele possa, na rua, conhecer-nos e possa, se precisar de nós, socorrer-se também de nós. Portanto, peço então que olhem para a Sónia e vão sair. As inscrições continuam a ser feitas através de inscrições no Facebook, mensagem, ligando para o irmão Fagundes, ligando para a irmã Sónia, para mim e para o hotel. Portanto, estão à vontade, existem alguns elementos disponíveis para receber as vossas inscrições. Obrigado e graça e paz. Iniciada em 1976 na Figueira da Foz, a comunidade batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Acreditamos que a palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados. Porque temos no nosso cansaço e opressão alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos, de trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz, alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido, quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda, bem-vindo!